Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão e irmã. Hoje, a primeira sexta-feira deste mês de julho. Dia também em que nós, a pedido de Jesus, louvamos, adoramos, voltamos com uma maior, vamos dizer assim, intensidade o nosso coração para o sagrado coração do Senhor. E Jesus, ele nos fala, claramente neste Evangelho, que ele não veio para aquelas pessoas que não precisam de Deus. E às vezes nós temos assim uma ideia muito errônea, do seguimento de Jesus, do que é santidade, do que realmente é amar a Deus com todo o nosso coração. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que somos muito fracos, muito débeis. São Paulo, ele chega a comentar em uma das suas cartas que aquilo que o homem deveria de fazer, ele não faz, e aquilo que não deveria de fazer, acaba fazendo. Penso eu que o princípio da santidade está aí, reconhecer que nós, sem Jesus, sem Deus, não podemos fazer nada. Aliás, Jesus em outro momento vai dizer assim no Evangelho: sem mim nada podereis fazer. Então, o homem não consegue permanecer fiel à sua esposa sem Jesus. A mulher não consegue verdadeiramente amar o seu marido se não tiver Jesus, Nossa Senhora, em seu coração. Não consegue criar os filhos não conseguem estudar, ser obedientes, ajudar um ao outro, enfim. Não conseguimos fazer nada, nem abrir os nossos olhos, nem dar respirar ou dar um primeiro suspiro, porque tudo vem de Deus, tudo depende de Deus. A única coisa que sai do coração do homem são os pensamentos errados. Porque no coração do homem está a fonte do pecado. Porque ali habita o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Mas também, pelo batismo, habita o Espírito Santo. Não que aqueles que não foram batizados não o tenham, mas aquele que o foi, tem o Espírito de Deus por excelência, a palavra de Deus, para ir transformando o coração do ser humano. Por isso que Jesus vai dizer assim, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso verdadeiro alimento, não é o pão da padaria, é o pão que nós escutamos na Santa Missa, quando a gente lê a Sagrada Escritura, quando a gente ouve uma música verdadeiramente cristã, quando a gente, por exemplo, louva o Senhor cantando ou escutando um salmo, lendo um bom livro, rezando o terço, enfim, quando a gente verdadeiramente se coloca aos pés de Deus. E isso em tudo aquilo que a gente faz, até mesmo quando vai fazer as coisas mais simples da vida, tomar um banho, lavar a roupa, lavar a louça,
cozinhar, dirigir, se divertir, a gente, né, deve convidar e lembrar que o Senhor também está conosco. Então, o Senhor, nestas leituras, Ele vai nos dizer assim, que Ele não veio para aquele que não tem pecado, né, mas para os pecadores, porque o pecado nos mata, né? O salário do pecado é a morte. Por isso que na primeira leitura, né, que nós ouvimos hoje, né, a leitura da profecia de Amós, vai dizer, né, que chegará um tempo, né, que se os homens não se converterem, aqui fala, né, de que realmente chegará um tempo, porque o pecado vai ser algo tão comum, né, tão normal, né, que as pessoas ficarão completamente cegas, elas não verão mais a luz do dia, né? Quer dizer, não terão mais discernimento, não terão mais sabedoria, vão estar sempre murmurando, às vezes até mesmo tendo tudo o que querem e nunca estarão felizes porque não tem Deus no seu coração, e não tendo Deus não tem nada, né? Então vai vir, né, as dificuldades, os sofrimentos, as guerras, as doenças, as brigas, as enfermidades, as pandemias, né, dilúvios, terremotos, maremotos e coisas estranhas no céu e na terra, na vida das pessoas, né? Pai que briga com filho, filho que mata pai, uma corrupção desenfreada na política, né? Problemas dentro e fora da igreja, na família. O homem nunca vai estar bem consigo mesmo enquanto não descansar, enquanto não fizer, enquanto não estiver verdadeiramente conectado à vontade de Deus. E aí, né, o Senhor no Evangelho, Ele vai dizer assim, né, que olha, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quando Jesus chama Mateus, Mateus era um fiscal daquela época, era um que cobrava os impostos para os romanos, era odiado pelos judeus, né? Porque verdadeiramente os impostos, eles são injustos, né? Além de serem uma exorbitância, são mal empregados, né? Não voltam em benefícios para o povo, mas na maioria das vezes, para não dizer quase sempre, ou em quase tudo, né, beneficia alguns, né, que dominam, né, entre aspas, a nação, o Estado. Né? Então, não vamos entrar agora no mérito da questão, a gente já sabe como que funciona, não é? E aí, o Senhor, Ele, né, chama Mateus, né, e diz para ele, segue-me. E seguir significa converter-se. Né? Ele poderia até continuar, né, naquela profissão, mas deveria ser justo. Né? Deveria cobrar impostos, mas não aquilo que excedia, né, o que fosse o correto, né? E depois iria empregar o dinheiro, né, em benefício do povo, em hospitais, em estradas, ruas, cidades bem planejadas, né, escolas, na saúde, né, que as pessoas tivessem um salário digno para sustentar as suas famílias, né, que pudesse todo mundo ter um lar, né, uma casa, pudesse ter o seu carro, poder ter a alegria de chegar nas férias e viajar, se fosse essa a sua vontade, ou trocar a sua casa, ou trocar os seus móveis, sei lá, né? Pudesse ter uma vida mais tranquila nesse sentido. Agora nós sabemos, né, há muitos países, né, do primeiro mundo, né, a Europa e tantos outros, né, que tem tudo isso e as pessoas continuam infelizes, né? E o pior de tudo, né, que às vezes, até mesmo porque não tem sentido na sua vida, porque tiraram Deus do centro e colocaram o dinheiro e as necessidades do homem, estão até mesmo morrendo, né, e até mesmo cometendo suicídio, né, porque sem Deus nada poderemos. Voltamos novamente naquela ideia, né, que o próprio Jesus nos disse, sem mim nada podereis fazer. Então, Jesus, neste Evangelho, ele mostra, né,
todo o amor, toda a misericórdia de Deus pelo ser humano, né? Deus não precisa nos castigar, né? Se Deus quisesse castigar o homem, deixaria, né, que esse homem até o condenasse ao inferno, né? E se existe alguém no inferno, não foi Deus que colocou esta pessoa lá, foi esta pessoa que, em primeiro lugar, preferiu, né, o demônio do que a Deus, preferiu o inferno do que o céu, se achou indigno, né, se rebelou contra Deus, não aceitou o perdão de Deus, ficou escandalizado com seus pecados, ou por algum motivo, né, esta pessoa, ele, sabe, como que cego, né, não entendendo, não compreendendo, né, com vergonha de si mesmo e não sendo humilde, porque é orgulhoso, não se arrepende, não pede perdão e prefere, né, o castigo eterno. Por isso que é muito difícil nós afirmarmos, que a igreja nunca afirmou e não afirma em lugar nenhum que tenha alguém no inferno. Afirma que o inferno existe, né, mas não que alguém esteja lá. Porque o amor de Deus, ele é muito grande, é muito forte. Até mesmo quando eu falo que o amor de Deus é ilimitado, eu estou limitando o amor de Deus, não é? Porém, é necessário que o ser humano, né, assim como Mateus, no Evangelho de hoje, deixe aquela vida de pecado, né, que ele levante-se, né, do comodismo, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né, que muitas vezes derruba esta pessoa, né? E ele se coloque de pé, quero dizer, é um novo homem, né? Que foi perdoado por Deus, nasceu de novo do alto do Espírito Santo e agora já não faz as mesmas coisas que fazia antes, né? Lembra-me um pouco aquele evangelho de quando Jesus perdoou aquela mulher que foi, né, pega em adultério. Jesus diz para ela assim: alguém te condenou? E ela diz: não, Senhor. E Jesus diz para ela: pois nem eu, que sou Deus e que posso condenar ou absolver, te condeno. Mas, né, agora você não peques mais. Vá em paz, quer dizer, você já não tem mais os pecados que tinha antes. Porém, não volte a praticá-los, porque senão as consequências serão piores do que desta vez, a qual, né, por algum motivo, alguém trouxe você até mim. Então, meu querido irmão e irmã, hoje temos que refletir profundamente, né, e ver da onde que nós temos que sair. Quais são as situações, né, dentro, no mais profundo do nosso coração, de sentimentos, de pensamentos, de desejos, de vícios, de atitudes, de personalidade, que eu tenho que pedir ao Senhor que me ajude para que eu aprenda a combater o bom combate, né? E o bom combate é eu ir morrendo pouco a pouco para o homem da carne, para o homem, né, que muitas vezes está apegado a este mundo, né, aos prazeres, né, que este mundo oferece, contrários muitas vezes à vontade de Deus, né? E que vá nascendo dentro desta pessoa, né, um jeito novo de viver, de ser, de estar, de fazer as coisas.